Olá, tudo bem? Eu sou Jeremias Gomes, você está aqui comigo no Alesp Cidadania. Olha, imagina fazer uma cirurgia no meio da floresta, isso sem energia elétrica, e aí levar equipamento, gerador, os médicos especializados para montar um centro cirúrgico. É um desafio e tanto, né? E esta é uma das histórias que estão lá na gênese da ONG Zoé, que você vai conhecer agora. Porque você vai conhecer, e eu já estou aqui com os nossos convidados, que é o Dr. Marcelo Averbal. Dr. Marcelo é cirurgião do aparelho digestivo e é o fundador da ONG. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Jeremias. Obrigado por receber a gente aqui. Também com a gente o Pedro Henrique Docema Rodrigues. O Pedro é voluntário da ONG Zoé. Obrigado, Pedro, por ter vindo aqui com a gente. Muito obrigado, é um prazer. Que legal. Doutor Marcelo, vamos começar aqui. Eu vi alguns vídeos na internet porque eu fiquei muito interessado em um trabalho que é feito por meio de expedição, né? E é muito interessante. Mas antes, conta um pouquinho da história do senhor, porque o senhor é médico aqui do Sírio-Libanês, aqui em São Paulo, e de repente foi parar lá no Pará, nessa expedição. Fala um pouco da sua trajetória e depois como é que o senhor foi fazer esse trabalho voluntário. Então, essa história da ONG Zoé, ela remonta a 15 anos, né? Uhum. Então, há 15 anos atrás, eu fui convidado para fazer um atendimento embarcado no Rio Tapajós. Foram 7 dias emocionantes. Minha esposa, que também é médica, me acompanhou e nós ficamos num barco hospital, navegando ao longo do Rio Tapajós, parando em algumas comunidades que estavam previamente já demarcadas, né? Era muito interessante que as pessoas das comunidades vizinhas, elas pegavam seus pequenos barquinhos, suas canoinhas, e elas iam encontrar a nossa embarcação. Elas entravam no barco, faziam um prontuário, eram atendidas, e muito interessante, no barco mesmo elas faziam exames e recebiam já o seu tratamento. Nossa, que interessante. Só para a gente situar, o Rio Tapajós, a gente está falando do Pará, que é um afluente do Amazonas, é isso? Do Amazonas, exatamente. Ah, que legal. É o que a gente chama de comunidade, população ribeirinha, né? Vive ali à margem do rio, mas assim, tem indígenas também, tem pessoas que não são indígenas. Como é que é? Porque eu costumo falar que a gente é meio caipira da cidade, né? A terminologia está errada, mas assim, a gente que está aqui na capital paulista conhece pouco, né? Como é que é esse lugar, assim? Para você se situar, assim, de cidade grande, tem Santarém. Santarém, eu costumo brincar que ele é na esquina do Rio Amazonas com o Rio Tapajós, tá? Então, é na confluência entre o Amazonas e o Tapajós. Ali está Santarém. Um pouquinho rio acima em relação ao Rio Tapajós, tem algumas cidadezinhas. Tem Belterra, que é um local onde a gente atua mais firmemente. Tem Aveiro, que é uma cidade que está 4 horas rio acima no Rio Tapajós. Então, essas comunidades que são comunidades ribeirinhas, muitas vezes são de pessoas que elas são uma miscigenação entre indígenas, brancos, mas existem também algumas comunidades que são comunidades indígenas que vivem ao longo desses rios. Agora, então, gente, só para entender direitinho, o Dr. Marcelo, ele é cirurgião do aparelho digestivo, então o senhor, em dado momento, né, o senhor é formado pela USP, é isso? Né? E aí, mas foram amigos, primeiro teve esse convite para ir para lá, né? Mas depois teve o segundo momento que o senhor fundou a ONG, né? Como é que foi essa trajetória, então? Então, daí a gente teve essa experiência maravilhosa, nessa semana a bordo do barco hospital, fazendo atendimentos, foi uma coisa muito gratificante. Logo em seguida, nós fomos tratar os indígenas zoés, né? E nós fizemos realmente cirurgias por via laparoscópica, que são aquelas cirurgias através de pequenos orifícios, no meio da floresta mesmo. Nós levamos todo o equipamento e operamos 5 mulheres, fizemos a cirurgia da vesícula nessas 5 mulheres. Não, mas conta direito essa história, porque foi como abrir o programa, que é muito interessante, né? Fazer uma cirurgia num lugar que não tem nem energia elétrica, como é que foi esse desafio? Levar barco e combustível por gerador, e quantos médicos foi? Como é que foi essa história inicial? Essa história realmente foi um baita desafio, né? Porque nós fazendo cirurgia de alta tecnologia, que envolve sem dúvida, a primeira coisa, energia elétrica, nós não tínhamos energia. A laparoscopia você faz olhando no monitor, não é isso? Olhando no monitor. Então, quer dizer, é uma microcâmara que é introduzida dentro do abdômen através de uma ótica e através desse sistema você consegue fazer seus procedimentos cirúrgicos. Então, foi um baita de um desafio.
que as pessoas perguntam, você levou o laparoscópio? Sim, mas eu levei a gasolina para o gerador para poder começar essa história toda. Barco, né? Então, foi um baita desafio e, graças a Deus, tivemos bastante sucesso. Então, daí foi uma experiência muito bacana e os indígenas zoés, eles são... Bom, eles andam nus, falam tupi-guarani, caçam com arco e flecha, vivem do produto da caça e de uma pequena rocinha que eles têm, e eles são muito dóceis, sabe? Eles são muito dóceis. Tanto é que lá na frente, a gente vai chegar lá, quando nós criamos a nossa ONG, como que ela vai chamar? Então vai chamar Zoé, em homenagem a essa aldeia indígena dessas pessoas maravilhosas. Zoé quer dizer o quê? Zoé quer dizer nós, em tupi, mas em hebraico ela quer dizer vida. Em grego ela quer dizer vida. Então eu acho que o nome foi muito feliz em relação à escolha do nome. Então, sem dúvida, é uma homenagem a essa aldeia indígena, mas tem esse significado que corre por trás que eu acho bem bonito. Fantástico. A gente vai falar do voluntariado, de tudo, mas a gente agora vai ver um vídeo institucional para a gente poder olhar e depois comentar também. Você sabia que pode ajudar a salvar a vida de milhares de brasileiros que não têm acesso a serviços essenciais de saúde? A ONG Zoé nasceu com o propósito de atender populações remotas, como as da Amazônia, uma região onde tudo acontece à beira de rios ou no meio da floresta. A depender de onde vive, a pessoa pode precisar viajar horas em um barco para chegar à unidade de saúde mais próxima. Entre nossos fundadores estão médicos com muita experiência em prestar assistência em locais como esses. Para começar, escolhemos o Pará, o estado com o menor número de médicos por habitante do Brasil. Já nas primeiras expedições, atendemos mais de 800 pessoas, com ultrassonografias do abdômen, endoscopias, tratamento de varizes nas pernas e cirurgias de hérnia. Fechamos parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará para uso do Barco Hospital Abaré e colocamos para funcionar 2 salas cirúrgicas no Hospital Municipal de Belterra, que estavam paradas há muito tempo. O trabalho que a ONG Zoé realiza salva vidas, alivia a dor, aproxima e dá esperança às populações que mais precisam. Nós podemos e vamos fazer muito mais. Para isso, convidamos você a fazer parte dessa história. Você pode doar tempo, conhecimento, recursos financeiros, fazer parcerias, entre muitas outras alternativas. Vamos juntos? Confira em nosso site como você, junto com a gente, pode fazer diferença na saúde e na vida dessas pessoas. ongzoé.org. Que legal, já estava olhando o site aqui. Aliás, é muito bem feito o site. Entra lá, viu? ongzoé.org. Aí você vai conhecer o trabalho, é bem bacana. Deixa eu passar para o Pedro. Aliás, daqui a pouco o doutor Pedro, né? Que a gente já estava conversando. O Pedro já fiz uma pesquisa dele, passou em pelo menos 4 faculdades de medicina, né? E, tinha que falar, né, Pedro? E aí, obrigado por ter vindo mais uma vez. Fala um pouco dessa sua história aí junto com a Zoé. Nossa, como eu falei, o prazer é todo meu. Bem, eu estou no 3º ano da Faculdade de Medicina da USP, hoje em dia aqui em São Paulo, onde o Dr. Marcelo é professor. E no ano passado, em 2023, eu fui pela minha primeira expedição pela ONG Zoé. Na verdade, não foi minha primeira expedição de saúde da vida. A minha primeira tinha sido em julho do ano passado, quando eu fui atender populações do Quilombo do Calunga, lá no norte de Goiás. Mas aí depois, em setembro, eu participei da 19ª expedição, se não me engano, em que a gente tinha o serviço de dermatologia, ultrassonografia e ainda tinha endoscopia, muita endoscopia que estava sendo realizada. E aí, imagina, aluno do 2º ano, mal tinha tido um contato clínico com o paciente na vida real, muita coisa teórica. Do nada eu me vejo no oeste do Pará, atendendo a população ribeirinha. Teve algumas pessoas indígenas que foram buscar o serviço lá na cidade, foi no Hospital Municipal de Belterra, esse que passou no vídeo agora há pouco, e eu fiquei completamente apaixonado por isso. Tanto que, um pouco depois de participar da expedição pela ONG Zoé, lá na cidade de Belterra, a gente decidiu tentar levar isso um pouco para a Faculdade de Medicina. Começou um novo projeto que chama Bandeira Científica, que eu estou cuidando na faculdade hoje em dia,
E, enfim, isso conseguiu despertar em mim tudo aquilo que me levou a escolher a medicina uns anos antes. Então, esse serviço humanitário que a ONG Zoé presta consegue reunir o cuidado, o alívio da dor, trabalha com política pública de saúde por tentar levar esses serviços, né, esses atendimentos para a população que teria um acesso muito escasso, uma população que é vulnerável, que muitas vezes é negligenciada pelo serviço. E com isso a gente consegue promover direto o cuidar, entende? Muitas vezes o atendimento que a gente fazia lá, eu falo pela dermatologia, que é o que eu mais acompanhei na expedição, não era para tratar. Você via que a pessoa não estava ali porque ela queria tratar uma acne que ela tinha no rosto. Ela estava ali porque ela precisava de algum apoio social, algum cuidado, alguma atenção que ela não conseguia achar no dia a dia. É claro, a Zoé faz um serviço de ponta, eles levam cirurgia para lá. Mas desde uma atenção mais primária até uma atenção mais especializada, é carente nesses municípios, nessas populações. Então, meio que esse serviço humanitário consegue reunir tudo que um aluno pode querer para ter um contato direto com o paciente, né, com a população. Que legal. Você preside chama Bandeira Científica na USP, é isso? Isso. É ligado à Faculdade de Medicina da USP. A Bandeira Científica é um projeto de extensão da Faculdade de Medicina. Ela chegou a ser, na verdade, o maior projeto de extensão de toda a Universidade de São Paulo na década passada. Mas aí, pandemia e tudo mais, ela acabou sendo desativada e foi na expedição da Zoé de setembro do ano passado que eu decidi que eu iria tentar retomar a bandeira. E aí, enfim, tudo tem se construído muito bem. Tudo indica que em dezembro desse ano a gente vai fazer a primeira expedição de reinauguração do projeto. Então é um projeto cuja ideia de ser reinaugurado, de ser refundado, saiu da Zoé. Tá bom. Daqui a pouco você fala mais para a gente, porque o nosso público é geral, eu queria que você explicasse depois o que é extensão, claro. O que é a bandeira científica mais, como é que está se desdobrando, que você está à frente. Doutor Marcelo, sabe uma dúvida que eu estou pensando aqui? A gente viu as imagens lá no Pará, né, em volta do Rio, né, a dificuldade de se chegar ali. Como é que o senhor vê hoje com essa experiência de um trabalho, até como política pública, a questão do trabalho embarcado que o senhor fala, é uma das soluções? Como é que o senhor vê isso? Então, essa sua pergunta, Jeremias, é bem interessante, porque eu acredito que esse modelo é um modelo que pode ser replicado em outros locais. O que significa isso? Nós temos uma pessoa que mora, sem exagero nenhum, um dia rio acima. Essa pessoa, como que ela chega num serviço básico de saúde? Navegando. Se ela tem uma urgência? Navegando. Agora, se você consegue construir um modelo onde você tem um atendimento embarcado, quer dizer, você está chegando na expedição, na pessoa, você está chegando na aldeia, você está levando o seu serviço de saúde. E aquelas pessoas que necessitam algo mais, não imaginar que você atende uma pessoa que tem uma dor de barriga, você diagnostica um problema qualquer e esse problema vem a ser cirúrgico. Como fazer para resolver isso? Então você transporta aí sim a pessoa para o seu centro, onde você tem melhores condições e você então finaliza o seu tratamento. Então eu acho que esse modelo onde você tem uma parte embarcada e uma parte em terra é um modelo muito interessante para a região amazônica e que sem dúvida pode ser implantado ou replicado para outros locais. Uma parte em terra, o senhor fala na própria aldeia? No caso, nós temos Belterra é uma pequena cidade de 18 mil habitantes. É Belterra ou Bioterra? Belterra. Belterra. Ah, tá. Belterra é uma cidade muito bonita. Um breve histórico de Belterra. Belterra é uma cidade que ela foi fundada pelo Henry Ford, pelo pessoal do Henry Ford. Eles vieram plantar seringueiras para ter borracha para fazer o pneu dos carros da Ford. Tem uma construção muito interessante. Depois não foi para frente, eu vi essa história. Exatamente. Eles têm um centro histórico que parece casinhas americanas, né? E nessa cidade havia um hospital onde lá atrás nós fizemos um programa de rastreamento de câncer de cólon, fizemos 19 expedições previamente à Zoé. E esse hospital é um hospital muito limitado. E lá nós, em conjunto com a Prefeitura Municipal de Belterra, nós viabilizamos, nós construímos, nós aparelhamos o centro cirúrgico.
Então vamos imaginar que nessa expedição embarcada você fala, poxa vida, esse paciente tem dor porque ele tem uma hérnia inguinal. Você consegue levá-lo para o hospital, no caso o Hospital Municipal de Belterra, e concluir e fazer o tratamento cirúrgico dele. Entendi. Muito bem, você que está nos acompanhando aqui no Alesp Cidadania, estamos falando da ONG Zoé, vale a pena você conhecer, tem o site aí para você acompanhar, e o Dr. Marcelo explicando aqui para a gente que lá há 15 anos, né, participou da primeira expedição, depois participou de expedições em Campinas também, e aí sempre levando esse atendimento embarcado em aldeias, ali na região do Rio Tapajós, e aí um belo dia ele falou, olha, terminou as expedições, ele falou, vamos fundar uma ONG, né? E aí as expedições continuam, né? E eu queria que você falasse um pouco, então, pós-fundação, como é que, entender um pouco da expedição, como é que é o critério, quantas pessoas vão, de quanto em quanto tempo, para fazer o quê? Que tipo de atendimento? Vamos falar um pouco disso. Então, a nossa ONG Zoé foi criada em 2019, no auge da pandemia, né? Nossa. No auge da pandemia nós criamos a ONG Zoé. Veio essa ideia, né? Pós todo esse trabalho que nós fizemos previamente ali na região, o que nós vamos fazer agora? Vamos montar uma ONG que vai se chamar Zoé e vai atuar na região do Tapajós. Por quê? Porque era um local onde a gente tinha experiência, conhecia as pessoas, o prefeito, o secretário de saúde, enfim, sabíamos das dificuldades e as eventuais facilidades, né? E então a ONG Zoé foi criada. E de lá para cá, mesmo com esse início, que foi um início muito turbulento por conta da pandemia do Covid, nós já fizemos 28 expedições. Nós concluímos essa semana a 28ª expedição, que foi uma expedição dedicada à saúde mental. Mas hoje como é que funciona? Porque começou lá atrás com 11 médicos, então vamos para a próxima expedição. Quantos médicos? Já tem o pessoal que é voluntário, quantos são médicos? Eles vão por conta própria? Como é que é o passo a passo? Então, infelizmente nós dependemos de recursos, né? Tá. Então, atualmente nós estamos solicitando que os médicos voluntários, mais do que o trabalho que já estão doando, que eles também arquem com os custos de suas passagens e estadias. Então, na verdade, o tamanho da expedição varia muito de uma para outra. Então, essa expedição que acabou há pouco foi uma expedição de psicólogas. Então... isso que eu queria entender, porque começou com a especialidade do senhor, ou se fazia muito essa questão o senhor começou lá atrás com o rastreamento do câncer do intestino e tal, mas hoje são várias especialidades que vão, até psicólogos de várias áreas. Nós temos várias especialidades nas quais nós atuamos, né? Nós temos cirurgia, endoscopia, dermatologia é muito forte, ultrassom é muito forte. Ultrassonografia é uma demanda muito grande da região. Mamografia, essas coisas? E nós temos a saúde mental. A saúde mental está se tornando muito forte e a gente está atualmente lançando mão da telemedicina, que vai ser empregada principalmente para a saúde mental. Nossa, isso eu quero falar depois no segundo bloco, porque eu estava com isso em mente, porque a telemedicina, é claro, fazer as cirurgias que o senhor é especialista não dá para fazer à distância, mas essa questão da saúde mental deve ser fantástico, esse projeto que vocês estão rodando. Ô Pedro, fala mais para mim dessa sua participação. Você esteve lá no Pará, então, e como é que foi lá, sei lá, o dia a dia, quanto tempo você ficou? Bom, no nosso trabalho, ficou uma semana lá durante essa 19ª expedição. Agora já está na 28ª, mas um ano atrás, repara que já foram mais de 10. Bem, na nossa ação, a gente tinha tanto um contato direto com a população, atendendo as pessoas que apareciam lá espontaneamente, então não eram pacientes agendados, a maioria, na dermatologia, quanto os pacientes que eram agendados na endoscopia, e aí faziam todo o preparo, faziam endoscopia e o pós, como também na ultrassonografia. E aí é um contato direto, então o paciente chega muitas vezes com uma queixa que ele está guardando há muito tempo. Aqui no estado de São Paulo, a gente não tem uma noção de como é uma realidade de uma população ribeirinha. E até mesmo as pessoas que moram na cidade de Belterra, eles têm muito essa cultura ribeirinha. O rio é a vida da cidade. Então, o contato que o rio permite que as pessoas tenham, então o transporte pluvial e tudo mais, é a coisa mais indispensável, é o coração. Por isso que quando a gente vê matérias, infelizmente na Amazônia, que é o rio poluído por aquele mercúrio, né? Isso acaba com a vida daquela comunidade que não é pequena, né? Isso, e mais do que isso, agora a gente está tendo secas históricas na região. Que triste, E bem,
E por mais que a gente estivesse atuando localmente no municipal, no hospital municipal naquela expedição, muitas vezes tem o uso do navio Abaré, outros barcos que atendem as comunidades da região. E aí a pessoa chegava, como demora 17 horas muitas vezes para chegar no serviço, ela chegava com uma queixa que ela tinha desde os 8 anos de idade. Talvez nunca passou pelo médico. Nunca. Na dermatologia, chegava com uma manchinha que tinha no braço desde criança, que estava cada vez mais preocupante, não sabia o que era. No final, nem era aquilo que era a queixa principal da pessoa. A pessoa tinha uma hérnia que a gente já encaminhava internamente para o ultrassom, fazia ultrassom, já diagnosticava e colocava na fila para um dia ser tratado. É claro que o tratamento dessa hérnia é outra história, mas pelo menos o contato inicial, que é o que eu e a equipe médica que estávamos lá fazíamos, já era uma mão na roda muito grande para conseguir começar o contato das populações ribeirinhas que estavam lá com o serviço de saúde. No Quilombo foi diferente? As demandas eram diferentes ou parecidas? A minha participação, na minha atuação no Quilombo, aliás, eu estava no Quilombo do Calunga 3 semanas atrás de novo. O Quilombo do Calunga é o quilombo mais recente criado no Brasil e o maior também. Quantos, mais ou menos, moradores, você sabe? 3.000, se não me engano. Nossa, bastante. E é muito grande. E eles estão muito espalhados pela região, muito pouco conectados. Então, para chegar na cidade, dá umas 4, 5 horas de carro, mas ninguém lá tem carro. Então, tem uma das comunidades que a gente atende bastante, é o Maiadinha. Lá, claro, não é a ação direta da ONG Zoé, mas o serviço é muito parecido. No Maiadinha, as pessoas fazem tudo a pé. E todos moram a 2, 3 quilômetros de distância entre um e outro. E aí a gente estava numa escola municipal para fazer o atendimento e o pessoal chegava do meio do pasto, não chegava só da estrada. Eles vinham de muita gente, de todos os lados, e lá tinha muita queixa ocupacional, o que no Pará era um pouco diferente. Porque enquanto lá na região do oeste do Pará, em volta do Tapajós, a maioria das pessoas são pescadores, vivem do rio, como eu disse, no Quilombo eles são lavradores. Então, os pescadores, eu reparava, tinham muita hérnia. Provavelmente de levantar rede e tudo mais. Os lavradores do Quilombo, era muita queixa ocupacional, era muita lombalgia, dor nas costas. Tanto que uma coisa interessante, que é uma experiência que a gente só consegue em ações como essa, lá no Quilombo, muita gente vinha com essa queixa de dor nas costas e a gente queria recomendar para eles alguma forma de fazer fisioterapia. E uma coisa que o pessoal da fisioterapia faz, que ajuda muito, é colocar 2 bolinhas meio durinhas aqui nas costas e deitar. Puxa, isso para eles é um ouro, porque é uma informação que eles não têm, né? Com certeza. E mais do que ser uma informação que eles não têm, como que eles vão arrumar a bolinha? Também. Não tinha como. Essa é a parte mais difícil até. Essa é a parte difícil, porque você vira aqui em São Paulo e fala, pega 2 bolas de tênis e faz. O que é tênis? Não existe bola de tênis para comprar em Cavalcante, que é a cidade, né? Não. Que é a cidade de menor IDH do estado do Pará. Então a gente criou a citoterapia. A citoterapia é você pegar 2 limões durinhos, cito de limão, terapia de curar. Pega os 2 limões durinhos, coloca nas costas e deita. E a gente voltou esse ano, né? E você via, chegava lá o senhorzinho, lembra o nome de cada um, chegava lá e falava, olha, doutor, eu chamo de doutor, estou longe disso, mas você não sabe como que aquele limão melhorou minhas costas, falei para todo mundo. E aí uma coisa tão boba conseguiu ajudar aquela população. Nossa, que legal. Isso acho que é a parte mais legal, né, doutor Marcelo, porque assim, a gente vive num mundo de tanta correria e assim, infelizmente, eu já ouvi de profissionais que a medicina, de certa forma, está muito, como que eu diria o nome, não é capitalizada, esqueci o nome, enfim. E ver esse lado humano, essa questão humanística, acho que muda muito, né, Pedro? E formar profissionais com esse caráter, acho que é uma coisa que, tem que ser muito incentivado, eu acho isso muito. E acho que a população, quem está nos assistindo, muda tudo, né, doutor? Eu acredito totalmente nisso. Acho que isso daí traz humanização à medicina, né? E entre os pilares que nós temos, sem dúvida, o mais importante é a atenção à saúde daqueles que precisam. Mas junto com isso está a educação, né? E por conta disso a gente procura levar estudantes de medicina e tem também uma certa vontade investigativa no ponto de vista científico, né? Produzir alguma coisa com aqueles ricos dados que nós obtemos quando nós estamos lá. Então, mas eu acho que a participação dos acadêmicos, né, dos alunos, é muito importante. E eu já ouvi dos alunos, o estágio mais interessante que nós passamos durante a faculdade
foi fazer parte dessa expedição Zoé. Acho que isso é muito gratificante para a gente. Eu queria mostrar rapidamente aqui, se der, diretor, o site deles aqui. Deixa eu ver para que câmera que eu posso mostrar para o Diego aqui. É muito bacana o site, vale a pena você dar uma olhada para essa câmera aqui. Aqui. E olha só, tem aqui o site da Zoé, é muito bem feitinho. Vamos ver se a gente consegue fechar aqui. Ó. Tem todo o trabalho da expedição, ó, que eles fazem, o número de atendimento, ó, 28 expedições realizadas, mais de 8.400 atendimentos, 239 voluntários, ali você conhece tudo. Tem tudo detalhado aqui no site deles, vale a pena conhecer e participar, seja você médico, voluntário. Aqui tem como você pode doar também, está bem legalzinho aqui, ó. Você pode fazer a sua doação, que pode ser recorrente. Aliás, sobre doação, doutor Marcelo, é interessante porque quanto é que fica uma expedição hoje, mais ou menos? Eu sei que cada uma é uma. Eu arriscaria dizer que o preço de uma expedição é algo como R$80 mil, né? Isso sem contar, obviamente, o que as empresas, as indústrias doam para a gente. Legal. Então, de custo efetivo, direto da ONG, é algo como R$80 mil. Nossa. Mas isso, a gente não pode encarar como uma expedição. Isso Certo. daí é o atendimento como, por exemplo, na penúltima expedição, ou antepenúltima expedição, a 26ª, que foi uma expedição grande, nós fizemos 1.200 atendimentos. Então, quer dizer, eu acho que é um custo-benefício muito favorável. Quer dizer, são R$80 mil e nós atendemos 1.200 pessoas. Sim, interessante. Então, e acho que também pode ter a participação das pessoas que querem fazer a doação e de empresas também, né? Porque você poder vincular o seu nome a um trabalho que é feito já há mais de uma década, né? É bem legal, bem interessante. A gente vai para um rápido intervalo e depois a gente vai falar de muitos detalhes da expedição, conhecer mais histórias interessantes. E enquanto isso, você aproveita para dar uma olhada no site lá e a gente volta já já. A LESP Cidadania está de volta, a gente está falando da ONG Zoé, que presta muito atendimento lá nos longínquos, né, do Pará, lá perto do Rio. Como é que chamou o Rio, doutor Marcelo? Tapajós. O Tapajós, né? Se você não conhece, um dia vai lá conhecer. É uma cidade muito fortemente, bacana. é lindo, lindo. As imagens que eu vi, eu fico pensando, né, doutor Marcelo, porque a gente está aqui, eu falo que nessa selva de pedra, né, só vê asfalto e prédio, né, como o Brasil tem lugar lindo e bonito, aquelas imagens, daqui a pouco a gente vai mostrar de novo como é bonito, porque é um desafio chegar até lá, mas também depois a hora que chega e além do lugar ser muito bonito, o serviço prestado, eu vi o senhor falando numa entrevista que quando acaba a expedição é um momento de euforia para os médicos, né? Realmente, é de realização. É muito difícil chegar lá, como você bem pontuou, saindo de São Paulo, nós pegamos um voo daqui para Santarém. Em Santarém aí já é deslocamento por terra. Habitualmente a gente atua na cidade de Belterra e ficamos instalados ou em Belterra ou em Alter do Chão, que é uma cidade que talvez, na verdade não é uma cidade, é um bairro de Santarém, muito bonito, às margens do rio Tapajós. Mas como é que, quanto tempo vocês ficam? Nós ficamos, habitualmente, é uma semana de trabalho, mas tem mais 2 dias de deslocamento. Habitualmente, numa expedição, nós ficamos 9 dias fora. Mas vamos supor, na próxima, que o senhor estava me falando no intervalo, que vai ser para vários tratamentos, entre eles para varizes, né? Então, vocês têm toda uma organização dos médicos que vão, sei lá, vasculares e tal, e aí vai essa equipe, já faz um levantamento ou chega na hora e vê a demanda, como é que funciona? Nós fazemos um contato preliminar com o hospital, com a secretária de saúde, com o diretor do hospital, e vendo a demanda, a necessidade que existe. A partir daí é que nós configuramos a nossa expedição. Então, em outubro, em homenagem ao Outubro Rosa, nós teremos uma expedição de saúde da mulher. Que legal. Vai ser muito interessante e vai ter uma ênfase em rastreamento do câncer do colo uterino e do problema de HPV que é endêmico ali na região. Poxa vida. E então, HPV que tem vacina e tudo. Então, essa expedição realmente vai ser fantástica. Essa expedição de Outubro Rosa, vai ser fantástica. Em seguida vem uma de varizes. E nessa de varizes nós teremos varizes, ultrassonografia, clínica médica e dermatologia. Dermatologia também é um problema endêmico, justamente por conta daquele sol bonito. O que acontece? As pessoas têm problemas de pele
e tem problemas oculares, de pterígio e catarata, que é o cristalino, que é a lente que nós temos dentro do olho, ela fica opacificada. Puxa então, vida, são problemas causados pelo sol. Interessante, né? Agora, Pedro, quase doutor Pedro, ainda faltam uns anos ainda, né? Ô Pedro, me fala uma coisa, é interessante isso porque, por exemplo, catarata, né? É uma cirurgia simples, que se implanta uma lente, a pessoa rapidamente, né? Mas se não cuidar, né? Então, eu acho que isso que é uma coisa interessante, porque assim, uma coisa, eu estava até conversando com vocês, às vezes você não acha um médico que vai num lugar longe, né? É claro que isso tem toda uma questão de estrutura, a gente pode até comentar se dá tempo. Esses dias, doutor Marcelo, eu estava vendo uma entrevista que eles falavam, olha, por que o médico não vai num lugar tão longe? Se você pegar carreiras, né, o especialista dizendo, jurídicas, você tem uma evolução da carreira para que ele possa ir lá naquele rincão, e na medicina muitas vezes você não tem. Então isso é uma outra questão também que merece um debate. Mas estar lá, Pedro, eu queria que você trouxesse um pouco mais dessa sua vivência, porque estar nesses locais é interessante. Com quantos alunos vocês da USP vocês foram nessas expedições? São vários? Depende muito da expedição, porque, como disse, cada uma vai ter o seu perfil e tudo mais. Naquela eu era o único aluno. Mas até no vídeo que foi passado, eu vi muitos colegas meus, alguns que acabaram de formar, sextanistas, enfim. Naquela eu era o único, por exemplo. Mas você disse, por exemplo, da cirurgia da catarata. Ela é uma cirurgia simples até a página 2. Porque o trabalho que envolve tem o prévio para você conseguir fazer o diagnóstico, o que já é muito difícil. Tem o momento da cirurgia, que é claro, é complicado ter todas as coisas necessárias para fazer, mas uma vez que está tudo lá, facilita. Mas tem o pós-operatório também. E garantir esse cuidado é muito difícil. E aí, como também foi comentado, da questão de o médico ir até essas regiões e tudo mais. Eu vou dar um exemplo na cidade que, se não me engano, é o menor IDH do Brasil, que é Melgaço, que é na ilha de Marajó, que fica muito próximo da capital de Belém, dá uns 170, 200 quilômetros, mas dá 17 horas de navio entre Belém e Melgaço. Um médico com a carreira mais antiga, num centro, nos grandes centros urbanos, ele tem muito pouco atrativo e tem muito pouca política pública para conseguir levar essas pessoas para essas regiões. Correto. E aí pensa agora uma cabeça de um estudante. Eu acabei de me formar. Uma das últimas coisas que esse pessoal que acaba de se formar, que está começando uma carreira, pensa é ir se aventurar para ir para essas regiões se não tem uma estrutura maior para conseguir levar. Entendi. E tudo isso vai dificultando para conseguir levar o acesso ao serviço de saúde para essas populações. É claro, tem muita forma de a gente tentar pensar em promover isso, tentar levar a visão de que a saúde humanitária, né, essa medicina de expedição, é uma forma de carreira também. Poucas pessoas têm essa visão, mas é uma coisa que a gente quer estimular cada vez mais no contexto universitário para conseguir ter um impacto a longo prazo. Mas, por hora, essas pessoas ficam muitas vezes cada vez mais negligenciadas, né? Quais são os principais demandas que você encontra nessas locais que tem população ribeirinha e as aldeias, quilombos? Vixe, vamos focar na população ribeirinha, porque cada população vai ser muito diferente da outra. Vai ter muita queixa ocupacional, muita coisa de manejo de dor, que é uma coisa muitas vezes simples. Então, são pessoas que não vão ter acesso a uma dipirona. Então, desde o manejo de dor mais simples, uma coisa que poucas vezes eles tratam com remédio. A gente vê muito chá natural que o pessoal faz, mas muitas vezes, claro, não consegue tratar adequadamente essa dor. E, como o professor falou, sempre tem muita queixa relacionada ao sol. Então, tem muita exposição solar, muita manchinha. Belterra é uma região que recebeu um tanto de imigrante recente. Então, você vai ter muitas pessoas do sul do país que foram para a região de lá. E aí, pele mais clara, mais câncer de pele, maior incidência desses problemas. Além de, claro, outras queixas também relacionadas, mais negligenciadas, relacionadas ao HPV, calendário vacinal desatualizado e tudo mais. Você vai ver todo tipo. Então, vai ser desde uma hipertensão maltratada, porque a pessoa não costuma tomar o remédio da pressão alta, até um câncer de pele ou uma hérnia, alguma coisa para tratar relacionado mais a uma exposição ao sol ou uma queixa ocupacional. Não, é interessante, Marcelo, porque às vezes
Eu, na minha cabeça aqui, falando com o Pedro, assim, coisa simples, não é uma cirurgia de catarata. Simples para quem está aqui na capital paulista, porque assim, você tem uma série de colírios que você tem que colocar antes, depois você tem todo o pós que o Pedro levantou, né? E tudo isso, cada cirurgia, cada atendimento médico é muito delicado e complexo quando você está lá no meio da floresta. Aí você não dá para você falar, faltou uma agulha, né? Pega ali, não dá. Aí tem que pegar o barco, pegar o avião. Tem que ser tudo muito planejado, muito programado. Agora, é isso, né? Em relação ao custo-benefício, é fantástico esse projeto, porque imagina tantas pessoas que adoecem, que morrem, e a riqueza do país é o povo, né? Se você não tem esse povo saudável... Exatamente isso. O que é muito interessante, quando você chega com ultrassom, fazer uma ultrassonografia, um exame de ultrassom aqui em São Paulo, é uma coisa relativamente simples. Lá envolve toda uma complexidade, justamente porque não tem o aparelho, não tem o profissional para fazer o ultrassom, e não é infrequente o paciente chegar lá com uma requisição de 5 anos atrás. Nossa. Quer dizer, ele passou todos esses anos atrás de um exame e até que a gente chega lá. Então isso é gratificante, sabe? Você poder atender essa demanda represada, né? Esses pacientes que estão atrás de uma coisa muitas vezes muito simples. Doutor, o senhor lembrou que a ONG Zoé foi criada durante a pandemia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais da questão da telemedicina. Como é que vocês estão trabalhando isso? Então, a telemedicina é um dos nossos propósitos. E tem algumas áreas que a telemedicina se aplica bem. Obviamente, não dá para você fazer uma cirurgia, até dá, né? Atualmente nós temos os robôs e tal, mas vamos pensar de uma maneira mais realística. Tem algumas especialidades que elas podem ser realizadas de uma maneira melhor através da telemedicina. Entre eles, o atendimento psiquiátrico, o atendimento psicológico, um acompanhamento de um paciente clínico que foi já previamente atendido e medicado, quer dizer, um retorno deles. Então, por conta disso, nós estamos empenhados, sim, em desenvolver telemedicina. Nós já estamos fazendo alguma coisa no contexto de psiquiatria, e onde um grupo de médicos faz o atendimento à distância. Quer dizer, eles estão em São Paulo, eles estão atendendo lá os pacientes, as pessoas da região do Rio Tapajós. É claro que isso precisa de muita estrutura, porque eu me lembro, durante a pandemia, o pessoal falava assim, tem que dar tablet para o pessoal estudar, mas mesmo que você conseguisse dar o tablet, você precisa de Wi-Fi. Então, estou pensando lá no meio da floresta, primeiro você precisa de energia elétrica, né? Tem lugar que nem energia elétrica não tem, né? Então, é uma estrutura básica mínima que você vai precisando ter. Mas vocês estão dando visibilidade a isso, que é muito interessante. Talvez são coisas que quem está aqui nas grandes capitais nunca saberia, nunca chegaria a ter conhecimento disso, que é muito interessante. Eu queria que vocês trouxessem aqui o Pedro, o que te impactou mais nessa viagem? Teve alguma coisa algum atendimento, alguma coisa na viagem que ficou na sua memória? Vixe, eu acho que o que mais me marcou era o caso de um senhor de uns 50 e poucos anos que tinha chegado também, era uma queixa de várias manchinhas que tinha aqui na barriga, coçava, às vezes estava alguma dor e tudo mais. Quem estava atendendo era a dermatologista, mas aí a gente começou a fazer a palpação, ele começou a reclamar de uma dor, a gente começou a perguntar, e aí eu, no segundo ano, acabei diagnosticando uma hérnia inguinal. E aí aquilo foi, nossa, eu sei um pouco de medicina, caramba. Legal. Não esperava. Bom. Foi bom. E aí a gente já mandou a gente acabou mandando para a ultrassonografia, que estava na sala do lado, já diagnosticou ali na hora, entrou na fila, e aí acabei pegando esse gosto. Além disso também, foi nessa expedição que eu descobri que eu gosto de atender criança, os adultos que me perdoem, mas criança é muito legal. E também que acabei decidindo que queria trazer isso para um contexto universitário, né, fazendo aquele meu outro projeto, a maneira científica, com a cabeça mesmo daquilo que a gente falou. De, nossa, a gente precisa mostrar para essa geração de médicos que está sendo formada hoje que a saúde humanitária, que a promoção de saúde de comunidades remotas, comunidades vulneráveis, é uma forma de carreira e, mais do que isso, é um compromisso social. Então, num contexto de universidade pública, que é mantida pela população e precisa retornar de alguma forma,
dar essa noção para os alunos de que eles têm um compromisso de retornar para esse povo uma qualidade de saúde é não só essencial, mas é a coisa mais gritante que a gente precisa hoje em dia. E há até quem defenda que o primeiro ano na medicina não há estágio, né? Como é que é a residência? A residência, né? Possa ser feita nessas áreas mais remotas, né? Agora, se você juntar isso com exemplos como vocês têm, com políticas públicas bem apropriadas, então, com certeza, é maravilhoso, né? E são regiões que a gente não tem que olhar pela carência, mas pela potência. Porque até vamos colocar um pouco das imagens aqui, o diretor separou para a gente um pouquinho do vídeo, que eu quero que vocês comentem, né? Da beleza do lugar, da potência que é esse lugar, dos recursos que você tem ali no Pará, que é fantástico. Tem no Pará, tem aqui em São Paulo, e você precisa chegar lá o poder público precisa chegar lá. Chega também por meio de ONGs como a Zoé. Vamos ver se a gente consegue ver as imagens aqui, e aí vocês comentam um pouquinho, vamos lá. Ali tem uma embarcação chegando ali, ó. Essa aí, doutor Marcelo, é tudo lá no... É isso que vocês viram, essas pequenas casas, isso daí é a realidade da população ribeirinha. Uhum. Então, muitas pessoas em casas de barro, cobertas por palafita, isso daí é uma embarcação, um barco hospital. E esse momento aí mostra a grande dificuldade de deslocamento em terra. Dá para parar um pouquinho, diretor, nessas imagens aí? Dá para frisar um pouquinho na imagem anterior? Mas o rio é uma coisa linda, né? Ele vai frisar daqui a pouco para a gente. O rio Tapajós, bonito, né? assim, do que eu conheço da Amazônia, o rio Tapajós é o rio mais bonito. Gente, um azulzinho, assim, pelo menos nas imagens aqui é uma coisa fantástica. É um rio que tem uma água mais ácida e por conta... Olha a coisa linda, é Tapajós, você vê que coisa linda essa água. Por conta do pH da água, por ela ser ácida, nós temos poucos mosquitos. Legal. E é muito interessante isso, porque quando a gente vê isso, a gente fala, pô, cheio de mosquitos. Essa era uma preocupação que eu ia até perguntar, como é que vocês passavam protetor? Que interessante, que interessante. Agora, aquelas casas que a gente viu, né, vamos ver se a gente continua o vídeo ali, aí a gente dá uma frisadinha em alguma imagem, tá com os caracteres, mas tudo bem, porque a gente já exibiu no primeiro bloco, mas tem, olha as casas, olha, ali, essa colorida é algum centro de atendimento ou não? Essa casa colorida, honestamente, eu não sei se é um centro de atendimento. Mas as outras a gente vê que são casas de moradia ali, né? Mas as outras a gente vê que é bem simplesinha mesmo, né? Bem as simplesinha. Casas, né? Então, e esse deslocamento, essa pequena embarcação que vocês viram ali com um motorzinho que eles chamam de pé de galinha, né? Que é como eles fazem para fazer o deslocamento a curtas distâncias. Eles fazem isso e às vezes até longas distâncias. Mas aí também nem sempre quem mora ali tem recurso, dinheiro para se deslocar até aquela cidade para um tratamento, né? Exatamente. E você pensa, poxa vida, para ele sair de lá e vir para cá são R$20, só que eles não dispõem desse dinheiro, dessa verba. Olha as casas ali. E o pessoal vive da pesca, né? E às vezes da caça e tudo mais, né? É pesca, caça e habitualmente eles têm uma pequena roça de mandioca. Mandioca é o ponto forte. E assim eles sobrevivem. Que legal. Bom, daqui a pouco a gente vai mostrar o hospital. Como é que chama a cidade? Belterra. Bioterra. Belterra. E graças ao projeto da ONG Zoé, vocês deram uma revitalizada no hospital. Sim. Né? Ele estava meio que parado ali, o atendimento. Como é que vocês fizeram? Junto com o poder público ou não? Como? Como é que vocês deram essa revitalizada, trouxeram equipamento? Nós trouxemos equipamentos, nós contamos com a participação do prefeito, ele foi fundamental, ele comprou a ideia, né? E nós fizemos com que uma área do hospital que estava totalmente desativada virasse um centro cirúrgico. Ali a gente está escolhendo os equipamentos e a ultrassonografia. Olha, isso daí é o centro cirúrgico, o centro de endoscopia, que foi montado em áreas que estavam absolutamente desvitalizadas. Quer dizer, nós fizemos com que naqueles locais, naqueles ambientes, funcionassem centros cirúrgicos, centros de endoscopia, que fazem toda a diferença. Não só para Belterra, mas para os municípios vizinhos, tendo em vista que a gente recebe gente de Aveiro, a gente recebe gente de Santarém. Sabe que tem pessoas que estão na fila de espera para uma cirurgia, por exemplo, em Santarém, que é uma cidade grande, e eles vão operar em Belterra conosco quando a gente chega, justamente por conta das grandes filas que o SUS não consegue dar conta, né? Interessante que no primeiro bloco a gente falou que o Pará tem os números, né, que é o menor índice, acho que no Brasil, né, de quantidade de médicos por habitantes, né?
Inclusive no site tem muito número, gente. Se vocês quiserem ir lá no ongzoe.org, tem lá mais de 8.400 atendimentos, 28 expedições realizadas, mais de 230 voluntários. E tem aqui, ó, 19 especialidades, incluindo psicólogos, enfermeiros e médicos, que eles atendem nessas expedições. Cada expedição tem um foco, como ele explicou aqui. 4 municípios em uma área maior que a da Suíça e da Bélgica. A Zoé escolhe um líder de expedição e ele escolhe a sua equipe, sendo ela do banco de voluntários ou não. E aí tem tudo aqui para você, torne-se um voluntário, você pode ir lá no site se cadastrar e tudo mais. E é muito importante também para você poder ajudar, que aí tem lá, você pode ajudar uma vez ou mensalmente. E hoje tem o Pix, você pode ajudar também, colaborar. E é muito legal. E eu estava vendo aqui no site que vocês prezam muito pela transparência, né? Então, muito legal. Está tudo mostrado, os números, tudo que faz, quem ajuda, para onde vai o recurso, tudo mais. Na verdade, nós somos basicamente um grupo de pessoas, a maior parte dessas pessoas são médicos, são da iniciativa privada aqui de São Paulo. E o interesse da gente, sem dúvida, é fazer com que a coisa aconteça, em benefício da população, né? Quer dizer, tem que lembrar que nós saímos de São Paulo, nós vamos para lá em detrimento até dos interesses pessoais. Então, quer dizer, de atender aqui essas doações são absolutamente transparentes. Quer dizer, nós realmente investimos no nosso propósito, que é atender essa população do Rio Tapajós. Nossa, que legal, que bacana. E então, olha, é conhecer, ver os vídeos, ver tudo que eles fazem lá. Deixa eu passar para o Pedro aqui para terminar. Pedro, não deixei você falar muito, mas quando você se formar, você vem aqui. O Pedro vai se formar, eu acho que é ortopedia, né? Eu até brincava com ele assim, que nas famílias o pessoal fala, não, tem isso de faz tal especialidade, Pedro? O pessoal cobra? Não, claro que tem. Na nossa família, basicamente, vou pegar pelas minhas tias, se tem mais de 50 anos, pede pra gente virar geriatra para tratar depois de velho. Eu tô nessa daí, já peço para se for minhas primas, tem um pouco menos de 30, pede para virar plástico, para já fazer botox, quinoplastia, um monte de coisa. Mas você está seguindo aí a sua vocação, você vai mais para essa área de ortopedia? Não sei ainda, né? Tô no terceiro ano, tem bastante coisa. Tem muita coisa para ver. Mas tenho certeza que essa parte da medicina humanitária me cativou. Então, com certeza quero continuar tentando atuar nessas comunidades. Você falou da beleza do Rio, da beleza das cidades. A gente muito mais aprende do que leva. Então, uma coisa que eu gosto muito da ONG Zoé e esses projetos mais bem estruturados, bem cuidados, não existe uma visão de que a gente está indo, estou levando saúde, estou salvando... Não. A gente está indo promover um pouquinho a qualidade de vida daquelas pessoas que não teriam acesso facilmente e está aprendendo muito com isso. E está tendo um retorno social muito importante, e está conseguindo juntar poder público, iniciativa privada, fazer um sistema que funcione um pouco mais para essa população que geralmente é tradicionalmente negligenciada, né? Sim. Ele falou tudo, né, Marcelo? Porque tem gente que vem do mundo inteiro estudar as nossas aldeias indígenas. A gente sabe que a indústria da medicina, ela extrai as coisas, são das plantas. As gerações mais antigas, acho que o Pedro deve saber, né? Meus avós, meus pais, eles pegavam as plantas e meu pai tinha muito disso. Ele parava no lugar, puxava uma plantinha. Você sabe o que é isso? Caipira da seda? Não faço ideia. Você sabe para que serve? Então, toda planta ele olhava e falava, o chá disso aqui serve para tal coisa, né? Então, é o que o Pedro falou, eles têm a ciência deles e é um vínculo que a gente não pode perder e aprender com eles também, né? É fantástico. Não tem dúvida. Isso aí é uma coisa de dupla mão, né? Nós vamos lá levar e nós trazemos de volta muita coisa, inclusive o sentimento bom de ter ajudado essas pessoas. Quer dizer, realmente é muito bom fazer parte de uma expedição numa situação como essa, como a Zoé promove. Pelo que eu vi, você nunca se arrependeu de ter começado a se voluntariar lá há 15 anos e dar boa parte da sua vida para essa história, né? E como é que é o futuro da Zoé? O que você espera? Já aproveita aí para falar com quem nos acompanha, se pode se juntar, como é que pode participar. Então, nós estamos na 28ª expedição da ONG Zoé. Eu acho que se nós mantivermos esse nosso propósito, essa nossa atenção, essa pequena região, né? Nós estamos falando de uma região no Rio Tapajós, que é uma pequena região de toda a imensidão que a Amazônia é, né? Se a gente conseguir manter esse nosso propósito, já estaria muito, muito feliz. Nós estamos desenvolvendo agora, estamos tentando melhorar um pouquinho a parte da saúde da mulher.
Acho que daí vai ser uma coisa muito importante, inclusive mapear o problema de HPV, tratar esse câncer do colo uterino, que muitas vezes é provocado pela infecção do HPV, que, como você mesmo disse, atualmente nós temos vacinas, né? Então, o câncer de mama também às vezes negligenciado. O câncer de mama também é negligenciado. O problema do câncer de mama é que, se a gente se propõe a fazer o diagnóstico, nós temos que oferecer o tratamento. Você não pode, eticamente, você não pode diagnosticar e não tratar. Então, e o tratamento do câncer de mama, ele envolve quimioterapia, radioterapia, cirurgia, a reconstrução pós-cirurgia, e aqui já o segmento. Difícil, né? Então, quer dizer, nós estamos discutindo, estamos em plena discussão em relação a isso, e acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não passar dos limites do bom senso, porque a vontade é de fazer tudo, né? Sim. E a gente tem que realmente pensar no que é mais adequado. E é muita responsabilidade, né? É medicina, não é brincadeira. Então, tudo é caro, tudo é responsabilidade, mas eles estão fazendo com maestria. Eu acho que essa é a palavra, com maestria e muito bem organizado, e eu desejo muito sucesso. Bom, recebemos aqui os representantes da Zoé, a ONG Zoé. É assim que fala, né? Zoé, é assim mesmo, né? E eu espero que você visite o site e colabore também, porque são doações pequenas, você pode fazer mensal e vai lá ajudar. Mas primeiro é conhecer, né? Ir lá, conhecer, dar uma olhada no site e tudo mais. Aqui tem uma sede em São Paulo? Como que funciona? Aqui nós temos uma sede em São Paulo. Mas é mais administrativa, né? É mais administrativo. Na verdade, as coisas acontecem no estado do Pará. Em campo, trabalhando. Obrigado, viu, doutor Marcelo? Obrigado que por ótimo ter recebido a gente. Essa exposição do bem que você promove é muito importante para a gente, porque assim nós conseguimos realmente viabilizar as nossas atividades, que em última instância são para o bem daqueles que precisam. Com certeza. E aqui na casa a gente tem uma comissão de saúde, tem muitas frentes parlamentares que debatem esse tema relacionado à saúde. Você pode procurar o seu deputado parlamentar que trabalha nessa área, mandar um e-mail para ele, vir aqui participar, porque esse é o nosso trabalho também. Pedro, obrigado também, viu? Eu agradeço muito. É muito bom poder falar de projetos que a gente acredita tanto. Tá bom. Como é que chama o que você está na presidência lá na USP? A bandeira científica. Bandeira científica. Bom, não dá mais tempo, mas rapidinho, quem quiser participar também, estando na USP, na medicina, pode participar. Tem uma programação para esse ano 2024. Com certeza. Esse ano a gente vai para os municípios de Iguape, Ilha Comprida, no litoral sul do estado de São Paulo. Os alunos já estão selecionados, já está tudo andando muito bem. Aliás, a gente vai para lá quinta-feira agora, para fazer mais uma das visitas de reconhecimento. Porque é isso, é a mesma cabeça da Zoé que foi apresentada aqui. Conhecer o lugar, se adequar às necessidades dali e garantir um segmento depois da nossa ação. Então já fica o convite, quando vocês voltarem, vir aqui contar como é que foi, pode ser? Muito obrigado. Combinado. Obrigado. Olha, você que nos acompanhou até aqui, obrigado. Continue mandando as sugestões de programas. Você pode rever lá nas redes sociais, principalmente no YouTube, se você quiser rever este e vários outros programas, tá bom? Um abraço. Eu sou Jeremias Gomes e obrigado pelo Felipe Cartier, que ele busca, nosso produtor, essas ONGs aí e encontra esses achados maravilhosos. Obrigado a todos também.